Graça e paz a todos. Começamos agora mais um episódio de um podcast. Esse é o de número 76. Esse é o podcast de estudos bíblicos, produzido pela Mocidade da nossa primeira igreja presbiteriana de Itabuna. Nós estamos percorrendo pelo Evangelho escrito por Marcos, estudando cada parte desse Evangelho. E nós recebemos irmãos convidados também que nos ajudam nesse estudo e nessa reflexão. Eu me chamo Esdras, sou um dos apresentadores desse podcast. E nossa convidada especial de hoje é a nossa irmã Késia. Seja bem-vinda, Késia, como é que você está? Olá, vou bem, graças a Deus. Prazer mais uma vez estar participando com vocês desse podcast. Amém. A Késia já participou conosco em alguns episódios passados. Ela é da Presbiteriana Vale de Bênçãos, aqui em bairro de Fátima, em Itabuna. E é uma alegria também recebê-la novamente aqui. Então, meus irmãos, como eu disse, nós estamos estudando o Evangelho escrito por Marcos e nós vamos entrar hoje no capítulo 14. Nós leremos os versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Esse é o nosso texto de hoje. Passo a palavra para a nossa irmã Késia, que nos conduzirá no estudo. Bom, primeiro eu queria avisar os irmãos que a gente vai estar caminhando aqui mesmo no livro de Marcos, mas também nos outros evangelhos, né? Mateus, Lucas. E acho que o termo que todo mundo já ouviu durante todo esse percurso dos podcasts é o termo sinóticos, né? Onde explica que os evangelhos, eles são escritos, as histórias, né, neles escritas são comuns, mas eles são descritos de forma diferente, né, com outros vocabulários, com visões diferentes também. E, para começar, eu gostaria de destacar os versículos 1 e 2, que aí que Esdras leu, onde diz que estava acontecendo uma das festas mais importantes para os judeus, que era a Páscoa. Os judeus comemoravam a liberdade, né, que foi conquistada lá quando eles estavam presos no Egito, né? Eles são libertados, então a Páscoa serve para eles comemorarem essa liberdade que eles obtiveram lá no passado. Então, a situação aqui descrita, ela acontece nessa semana de festa, na semana da Páscoa. 2 dias antes da Páscoa, se a gente vê lá em Mateus 26:2, que diz assim, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, aqui acontece 2 dias antes da Páscoa. Como a gente viu, os principais sacerdotes e os escribas, eles estavam tentando, de certa forma, prender Jesus. De alguma forma, o matar, né? Mas eles dizem o quê? Que não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E por que não durante a festa? Porque eles sabiam como a festa era muito importante para os judeus estariam todos reunidos em Jerusalém, e aqueles que moravam em outras regiões também estariam ali para poder oferecer sacrifícios a Deus, né, para poder comemorar a Páscoa. Então, o que eles tinham medo? De que os judeus fizessem alguma rebelião
contra eles, caso eles mexessem com Jesus. E nos próximos outros versículos, né, do versículo 3 a 9 do capítulo 14 de Marcos, aqui vai dizer que Jesus ele foi ungido em Betânia, antes da sua crucificação, antes da sua morte. E aqui a gente vê que Jesus ele foi convidado a estar jantando, né, provavelmente, na casa de uma família de Betânia. E lá em João, capítulo 12, João 12, dos versos 1 ao 2, a gente consegue ver que essa família se trata da família de Lázaro. Né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, aqui descreve que Jesus ele foi para a casa de uma família de Betânia. E quem estava presente nessa casa? Estava presente Lázaro, a sua irmã Marta, que estava servindo ali a janta, e Maria, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E a Bíblia também narra cá em Marcos que Jesus ele estava na casa de Simão. E é interessante porque a gente não sabe qual é o parentesco de Simão em relação a essa família. Se ele é pai de Lázaro, Marta ou Maria, ou se ele é esposo de Marta ou de Maria. A gente não tem isso explícito na Bíblia. Mas aqui nos avisa que Jesus ele foi para a casa de Simão, o leproso. E aí a gente poderia se perguntar, mas esse Simão, ele ainda era leproso? Provavelmente não, né? Porque ele está tendo ali contato com outras pessoas e a gente sabe que aqueles que eram leprosos, eles não poderiam ter contato com outros, né? Eles eram afastados. Jesus provavelmente ele não se afastaria, né? Como a gente já viu outros relatos em que ele cura leprosos. Mas provavelmente ele já deve ter sido curado porque ele está tendo contato, né? Tanto com Lázaro, Maria e Marta. E aí a Bíblia nos mostra que mesmo que ele não seja mais leproso, o termo ainda segue, né? Ele ainda é taxado como leproso. E muitas vezes é o que a gente faz nos dias de hoje, né? A gente coloca rótulos em pessoas, mesmo que esses rótulos eles não façam mais sentido. Um personagem que se destaca nesses versículos é Maria. Maria, ela se destaca por ela estar aqui tendo o desejo de ungir Jesus, de lavar os seus pés. Maria, irmã de Marta, né, como eu já disse. Se a gente vê lá em João 12, 3, diz que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então ela lava os pés do Senhor e ela também derrama sobre eles, como a gente pode ver cá em Marcos 3, parte B. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ou seja, ela jogou todo o seu nardo em Jesus, uma forma de gratidão. Interessante que Maria, ela é narrada, né? Sua história é narrada 3 vezes, e as 3 vezes ela está diante dos pés do mestre. Ora foi quando ela estava aos pés para poder aprender da sua palavra. Outra quando ela foi clamar ao Senhor pela cura do seu irmão Lázaro, quando ele tinha já falecido. E dessa vez para agradecer ao Senhor, né? Uma forma de gratidão ao Senhor. Ela o unge. E aí também a gente consegue ver que Jesus ele reconhece a atitude de Maria e ele diz para os seus discípulos, para aqueles que estavam na casa, que Maria ela fez o que ela pôde naquele momento. Né? No versículo 8 diz, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E aí a gente se pergunta, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para o Senhor? Será que eu disponho do meu tempo? Será que eu disponho do meu talento, da inteligência que o Senhor me deu, dos recursos que Ele me disponibiliza? Não que eu tenha ainda, mas será que eu tenho disposto tudo o que eu tenho para o Senhor? Né? Ou tenho dado a Ele só o que me sobra? Né? A gente estava conversando esses dias e a gente vê como é difícil, muitas vezes, para a gente marcar um ensaio de louvor,
as reuniões do conselho, né? Fazer com que os jovens participem das programações com os jovens. Então, a gente vê que muitas vezes nós não estamos dispostos a dar ao Senhor o nosso tempo, né? A disponibilizar aquilo que nós temos para Ele. E aí, Maria, ela oferece o quê? Ela oferece o nardo. Nardo, ele era considerado algo puro, né? Algo raro a se ter e caro, né? O nardo, ele era utilizado para que as mulheres colocassem nelas mesmas no dia das suas núpcias. Então, era algo muito importante para Maria, mas que ela dispôs com todo o seu coração para o Mestre. E Maria, além de fazer o que ela pôde, ela fez o melhor, né? Como a gente viu lá em João, ela enxugou com os cabelos os pés de Jesus. E aí eu me lembrei do deus Moloque, né? O deus Moloque, as pessoas elas ofereciam seus filhos, elas queimavam seus filhos para que tivesse algo em troca. E o Senhor, ele não pede nada de sacrifício humano, né? Ele não quer que nós venhamos a nos sacrificar humanamente para adorá-lo, né? Para servi-lo. Pelo contrário, né? Ele apenas deseja que nós o tenhamos como um Deus vivo e verdadeiro em nossas vidas, que ele ocupe, né, o primeiro lugar das nossas vidas, que toda a nossa adoração esteja voltada para ele. E aí, como foi dito, Maria usou o nardo, algo que ela poderia ter usado no seu casamento, na sua noite de núpcias, mas ela preferiu usar para o Senhor. Ou seja, ela fez esse ato de forma sacrificial, né? As pessoas elas ficaram decepcionadas pela atitude de Maria. E a gente consegue ver cá em Marcos 14, do 4 ao 5. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, né? Mas mesmo assim, Maria, ela continuou a sua ação. E ela consagrou aquilo que ela tinha de mais valioso, que era o nardo, e deu para Deus. Será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que estamos consagrando a Deus aquilo que nós temos de melhor? E, como foi dito, ela fez, apesar das críticas, né? Os discípulos, eles estavam indignados com a atitude de Maria. Eles murmuravam, eles a molestaram, mas ela continuou fazendo aquilo que ela desejava, aquilo que ela achava correto. E aí eu me recordo da internet. Será que a gente muitas vezes não deixa de agir de certa forma por conta de pensar o que as pessoas vão achar se nós postarmos tal louvor, se postarmos tal versículo da Bíblia, se postarmos algum conteúdo que possa edificar? Será que nós vamos fazer tal atitude ou vamos ficar com medos, receosos do que as pessoas vão achar, né? E eu acho que isso pode ser trazido para os nossos dias. Nós precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra do Senhor e não nos preocupar com as críticas, com os comentários que muitas vezes querem nos ferir. Maria, ela fez tal ação para agradar principalmente a Deus. Na verdade, apenas a Deus, né? Ela busca agradar ao Senhor. E ele fala isso aqui no versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então, o único projeto da vida de Maria naquele momento era agradar ao Senhor. E ela fez a pessoa certa, né? Ela agiu de forma sacrificial, ela deu aquilo que ela tinha de melhor, ela deu aquilo que ela podia para a pessoa certa, que foi Jesus. Porque aqui, né, os discípulos perguntam, mas ela não deveria estar ajudando os pobres, dando aquilo que ela tem para quem precisa? E aí Jesus diz no versículo 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então Maria, ela dirigiu a pessoa certa. Nós não ajudamos as pessoas para que sejamos salvos, né? Nós já fomos salvos. As nossas ações, a partir daí, elas serão de forma
muito natural, né? Uma vez resgatados, o nosso desejo é que as outras pessoas elas também possam ser resgatadas. Se Deus nos tirou de um lamaçal de pecados, nós desejamos que as outras pessoas elas também sejam resgatadas, né? Nós vamos ajudar as pessoas de forma como se fosse uma consequência, né, de nós termos sido salvos. E ela fez no tempo certo, né? Jesus estava prestes a morrer, prestes a ser crucificado, e Maria então fez tal ação no tempo certo. E aí, às vezes, nós deixamos de falar aquilo que queremos, ou deixamos de agir de certa forma, mas nos esquecemos que a vida é vapor, como diz aí Salomão, né? A vida é vapor, tudo passa. Então, a gente precisa hoje liberar perdão, a gente precisa melhorar nossa comunicação com a nossa família, se há alguma falha, precisamos declarar, né, o nosso amor por alguém, precisamos participar de um podcast da UMP, da Central, ó, que privilégio. A gente precisa servir a Deus hoje, servir a nossa igreja, servir a nossa família, ao nosso próximo hoje, porque a vida, ela é vapor. Nós não sabemos do dia de amanhã, então a gente precisa fazer o melhor hoje, o que nós podemos hoje. E Maria, ela fez tal ação que refletiu até os dias de hoje a sua ação. Jesus disse no versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, até hoje nós falamos de Maria, do exemplo de Maria. Será que quando o Senhor nos chamar, que reflexo terá a nossa vida? É algo para a gente refletir. Será que nós vamos impactar as futuras gerações que virão? Né? Isso é algo para a gente poder estar refletindo no dia de hoje. E aí, nos versículos 10 e 11, dizem assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. E aqui a gente vê que, infelizmente, Judas, um dos discípulos do Senhor, ele se rebela contra o mestre, ele compactua das ideias daqueles sacerdotes que queriam tirar a vida do Senhor, e ele, infelizmente, busca uma forma de entregar o Senhor, né? E a gente pode ver que Judas, ele ficou possesso antes de tal ação, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aí Judas, ele foi possesso e depois ele compactuou com aqueles que queriam ferir a Jesus. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Judas, ele foi possesso, ele compactou com as ideias dos sumos sacerdotes e ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Ele, infelizmente, praticou tal ação contra o Senhor. E esse é o reflexo da vida de Judas para os dias de hoje. Judas, ele ficou conhecido como um traidor. E será o que estará escrito em nossa lápide, né? Como as pessoas lembrarão de nós? Como Maria, que deu ao Senhor tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela possuía, tudo aquilo que ela podia dar, ou nós seremos lembrados como Judas, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser como Maria, uma boa serva, né? Uma serva dedicada ao Senhor e à sua obra. Que Deus possa nos abençoar
e possa estar falando aos nossos corações através desse podcast. Amém. Que nossa oração hoje seja que o Espírito Santo guarde essa palavra em nosso coração, para que a gente pratique, né, esse cuidado. É uma coisa interessante de imaginar, talvez, a questão de Judas, né, que ele, óbvio, foi possesso aí, né, pelo inimigo, mas também com aquele potencial humano já depravado, né, que muitos de nós podemos, muitas vezes, alimentar. Por exemplo, você observa que Judas, ele agiu dessa forma potencializado e motivado por motivações pessoais próprias pelo amor ao dinheiro, né, por idolatria dele, essa rebeldia contra o Senhor. Você imagina que Judas, ele não tinha talvez um ideal, assim, muito fixo, sabe? Uma ideologia a seguir, né? Judas era patriota e tudo mais. Não, Judas agiu simplesmente por amor ao dinheiro. E é uma coisa que Cristo, ele sempre exorta, né? Cuidado com o amor ao dinheiro e com as idolatrias também do coração. Porque com Judas foi pelo dinheiro, conosco pode ser qualquer outra idolatria que a gente possa alimentar, que pode nos levar a atos de rebeldia contra o Senhor, né? E não entender a cruz. Então, se Judas não entendeu o ato daquela mulher, por exemplo, de entregar, né, aquele bálsamo ao Senhor e jogar aquele bálsamo no Senhor, e ungir o Senhor, e Judas também não entenderia, dificilmente entenderia a cruz, né, que estava próxima. Então, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós nesse sentido também. Amém. Kézia, muito obrigado mais uma vez pela contribuição nesse episódio. Você é sempre bem-vinda e que Deus continue te abençoando, nos dando mais oportunidades como essa, né? Esteja abençoando também a igreja, Vale de Bênçãos, né? Um abraço aí para o UMP, para a igreja. E nós agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida e te convidamos a continuar acompanhando conosco esses episódios desses estudos do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 14. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, então estamos quase lá, né? Estamos chegando no finalzinho. E convidamos aí a você acompanhar. Você que está chegando agora, a gente convida para que você volte um pouquinho. Nós temos uma playlist com todos os episódios. Então, acompanhe, estude esse evangelho tão rico para nós. E é isso, que o Senhor nos abençoe. Compartilhe, comente e até o próximo episódio. Deus abençoe. Com a minha vida quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu
meu rei. Te